Olá família, tudo bem? Eu sou a Priscila, estou aqui hoje para compartilhar com você o nosso devocional diário da PIB-BH e eu quero te convidar e te incentivar a compartilhar esse devocional para o máximo de pessoas que você conhecer. Que Deus fale muito ao seu coração através desse texto de hoje, que é Romanos 13, um texto tão profundo e com lições tão preciosas para nós. E talvez esse seja um dos capítulos mais provocadores de toda a carta. Nele, Paulo nos convida a pensar sobre espiritualidade e autoridade, sobre fé e responsabilidade, santidade e urgência. E o capítulo começa com uma afirmação que incomoda. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. Imediatamente, nós somos tentados a perguntar: e quando a autoridade é injusta? Quando governa de forma corrupta? Quando não representa o bem? E a verdade é que Paulo não ignora essas possibilidades. Veja que ele mesmo foi perseguido por autoridades, mas ele está ensinando algo maior. Nossa postura diante do poder revela o nosso entendimento sobre o reino de Deus. Submissão aqui não é idolatria ao Estado. Não é concordar com tudo, nem silenciar diante da injustiça. Submeter-se é reconhecer que Deus continua soberano mesmo quando os homens falham, que Ele governa acima dos tronos terrenos. A rebeldia constante, a insubordinação agressiva e o desprezo pela ordem não são sinais de maturidade espiritual, não são valores do reino. São ruídos de um coração que não compreendeu o governo de Deus sobre todas as coisas. Paulo nos ensina que o cristão deve honrar, pagar impostos, respeitar, fazer o bem, não por medo de punição, mas por consciência, ou seja, não é porque o governo é sempre justo, mas porque nós queremos ser justos. Mas o capítulo não termina aí. Do verso 8 em diante, Paulo muda o foco. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, versículo 8. E aqui está a chave: o amor é a dívida permanente, uma dívida que nunca se quita, que nunca cessa. Ele cumpre toda a lei e não é apenas um sentimento, é uma decisão, é uma ação constante em favor do próximo. É o que dá sentido à submissão, à obediência, à ética. E Paulo termina com um chamado urgente: façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Já é hora de despertarem do sono. O tempo está correndo, a salvação está mais próxima do que nunca. Por isso ele diz: desvistam-se das obras das trevas e vistam-se da armadura da luz. O Evangelho não nos convida a uma fé adormecida, mas a uma vigilância ativa. Não basta não fazer o mal, é preciso viver com urgência, como quem sabe que o rei está voltando. Não basta obedecer leis, é preciso encarnar o amor que cumpre toda a lei. Romanos 13 nos chama a viver uma fé que tem consequência pública. Submeter-se a autoridades com consciência, amar com generosidade, viver com sobriedade e urgência. A espiritualidade do reino não é alienada. Ela toca na política, na economia, nas relações sociais, mas sem perder a centralidade de Cristo. O mundo precisa ver cristãos que não são apenas bons cidadãos, mas embaixadores do céu, que amam sem medida, obedecem sem idolatrar, discordar sem desrespeitar e viver como quem já sente os passos do Rei se aproximando. Vamos orar por esse assunto tão precioso, tão importante para nós? Senhor, Tu és o Rei eterno, tudo está sob o Teu governo. Nos ensine a viver com consciência e fidelidade ao Senhor, mesmo em meio a sistemas falhos, Pai. Nos dê um coração humilde diante das autoridades e ousado diante das injustiças, Senhor. Nós sejamos conhecidos não por nossas queixas, mas pelo amor que transborda em nós. Nos desperta do sono, Pai. Reveste-nos com a Tua armadura, que a urgência da Tua vinda nos leve mesmo a viver com santidade, com esperança e com coragem, para que quando o dia raiar por completo, nós estejamos de pé, prontos para encontrar o Senhor, Pai. Essa é a minha oração,
Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você e até amanhã.